nos assistindo pela plataforma do YouTube ao vivo ou ainda pelo Facebook. Você pode participar enviando suas perguntas, sugestões pelo chat que está ao vivo agora. E hoje nós vamos conversar sobre como conviver com a diabetes na pandemia. Muitas pessoas que sofrem com essas doenças são consideradas como grupo de risco, outras que possuem a doença, mas ainda não foram diagnosticadas. Também vamos entender como essas pessoas devem se alimentar. Cuidado com a alimentação é muito importante no período da quarentena. Para conhecer mais sobre a doença e sobre pessoas que convivem com ela, você vai ver agora uma matéria com algumas pessoas que deram depoimentos para falar que convivem ou que sofrem com a diabetes. A diabetes é uma doença silenciosa que atinge mais de 13 milhões de brasileiros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Muita gente tem a doença e não sabe e acaba descobrindo tardiamente. A diabetes ela pode ser controlada através de medicamentos. Outros pacientes em condições mais graves precisam adquirir insulina para injetar no próprio corpo, devido a essa deficiência do organismo de não mais produzir esse hormônio. Quando o paciente não cuida da doença, pode surgir uma série de complicações, como inflamações, feridas, comumente conhecido como pé diabético. É o caso do pai da estudante Ariane Zanin. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Ariane Zanin, tenho 29 anos, sou moradora do estado do Mato Grosso e eu sou filha de um pai diabético. Meu pai atualmente tem 62 anos e há 15 anos mais ou menos ele descobriu que tinha diabetes tipo 2. Bom, para nós foi um baque muito grande, para ele mais ainda, porque além de descobrir que ele tinha diabetes tipo 2, ele descobriu que ele era hipertenso, ok? Para uma pessoa jovem, ele era jovem, sim, ter que mudar uma rotina diária, acrescentar na sua rotina medicamentos, sim, ter que tomar esses medicamentos, ter que mudar a alimentação, foi bem complicado. Mas a gente conseguiu devagarzinho, né, ir fazendo o controle. Ele emagreceu demais, as feridas que saem nele, qualquer machucadinho que ele faz, simplesmente inflama bastante, então assim viram feridas enormes, no pé principalmente. E, bom, o controle é feito por medicação, como eu falei, sim. A causa dessa enfermidade é por conta do estresse, por conta da obesidade, por conta da má alimentação. Então, assim, tudo isso acarreta para que essa enfermidade ela venha a surgir. Os cuidados com a diabetes se iniciam na alimentação. Porém, em alguns casos, a pessoa já nasce com a doença, o que chamamos de diabetes tipo 1. É o que conta o estudante Douglas Daniel. Meu nome é Douglas, eu tenho 30 anos e há 20 eu sou portador de diabetes tipo 1. Nesse período de quarentena, a maior dificuldade que tenho encontrado é para manter o equilíbrio dos níveis de glicemia. Pois devido a tudo isso que estamos passando, o fator emocional e psicológico acaba ficando meio abalado e acaba interferindo diretamente no controle da glicemia. Para manter esses níveis equilibrados, tentar manter o mais controlado possível, eu tenho buscado me ocupar realizando atividades diversas dentro de casa para evitar a ociosidade, né? Então é isso que eu tenho feito e essa é a maior dificuldade. E neste período de pandemia fica mais complicado de controlar a doença. Para saber se o nível glicêmico está dentro do normal, muitas pessoas adquirem um aparelho como esse aqui para medir em casa. Outras recorrem aos postos de saúde. Oi, meu nome é Rebeca, tenho 20 anos e sou diabética tipo 1. O que mais mudou na minha vida durante a quarentena foi a questão da minha rotina. Eu tive que adaptar exercícios em casa. Com minha mãe aqui comigo, ela tem me ajudado muito na minha alimentação, tem regrado mais do que eu como. Também a questão do medo, de ser grupo de risco, de sentir alguma coisa por ser diabética, por causa da diabetes, ter que ir no hospital e contrair o vírus, por causa que a gente sabe como pega, mas não sabe de quem que pega. Então é muito complicado nisso, eu fiquei com muito medo. E também, como eu falei da rotina, eu tinha uma rotina totalmente diferente. De manhã eu estava na faculdade, de tarde eu estava trabalhando, então eu só tinha tempo de noite. E agora eu tenho passado mais tempo com a minha família
e tenho me cuidado mais. Nós vamos chamar um comercial e voltamos daqui a pouco para comentar a matéria, tá? Mais com rádio. Fachada da casa da Dona Maria do Socorro. Imagem do teto coberto com plástico. Dona Socorro dentro da sua casa de taipa conversando com a assistente social. Fugia para os colégios, eu tinha minhas colegas de catecismo, né? Aí a mesma professora de catecismo para nós, ela me botava para ensinar os que estavam iniciando no catecismo, né? Letreiro Maria do Socorro, ela aluna mesma era Mulheres professora Divisão. do colégio, eu dizia, eu vou de noite escondido da minha mãe para tu me ensinar. Aí ela dizia, pode ir que eu te ensino. Aí ela tinha todo amor e paciência de me ensinar. Imagem do perfil do rosto da participante do projeto. Para mim estudar, eu insisti. Ainda hoje insisto. Marca do projeto Mulheres de Visão. Logomarcas Fundação Interamericana IAF. Escola com Rádio e Instituto ILEVE. Apoio Piauí, Governo do Estado, Defensoria Pública do Estado do Piauí, OAB Piauí, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Comissão da Mulher Advogada, NAU, Hospital de Olhos Previsão, ACEP, Prefeitura de Teresina, Sencasp, CEID, Fundação Antares, TV Assembleia e Leitura Inclusiva. Mais com rádio. Você viu aí a matéria com o depoimento de pessoas que sofrem com a diabetes ou que conhecem alguém que tem essa doença. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje duas profissionais especialistas na área. A doutora Aila Soares, ela que é nutricionista graduada pela Universidade Federal do Piauí, especialista em nutrição clínica pelo Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, especialista em nutrição funcional pela Faculdade Unileia, possui curso de aperfeiçoamento em nutrição nas universidades do Novo México e Cornell, nos Estados Unidos. Também convidamos a doutora Ângela Maria Leal. Ela é graduada em medicina pela Universidade Federal do Piauí, possui residência de clínica médica pelo Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual de São Paulo, o IANSP, residência de endocrinologia e metabologia pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e é especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite para conversar com a gente hoje. Então, bom dia. Eu que agradeço pelo convite, né? Então, realmente é um assunto muito pertinente, né? Principalmente agora nesse período que a gente está vivendo, porque muitas pessoas não estão tendo acesso direto, né, às unidades de saúde, aos profissionais de saúde. Então, surgem muitas dúvidas, né? Muitos problemas relacionados tanto às questões medicamentosas, né, em si, como a doutora Angélica vai falar, como também na questão da alimentação em si, né? A doutora Ângela já me escuta? Já consegue? Escuto sim, Eni. Muito bem, seja bem-vinda de volta. Obrigada. E aproveitando que você voltou, não consegui ouvir a pergunta sobre a diabetes emotiva, tá? E você aproveita e responde, e também já fala dessa questão da ansiedade, se a ansiedade de pegar o Covid-19 na quarentena pode aumentar os níveis glicêmicos do paciente. Muito bem, Eni. Então, o estresse que está sendo gerado por essa situação de alarme da pandemia e a ansiedade pode sim aumentar os níveis de açúcar no sangue, porque quando eu estou numa situação de estresse, eu tenho uma maior liberação de hormônios como o cortisol, que predispõem a uma elevação da glicemia. Então, é bem comum essas oscilações da glicemia durante esse período. É fundamental aí o que você acabou de falar, né, Ayla? Esse acompanhamento multiprofissional. É importante, sim, essa reeducação alimentar associada a uma prática regular de atividade física e alguns pacientes vão, sim, necessitar de tratamento medicamentoso para um bom controle da glicemia e atuando muitas vezes até no processo de emagrecimento. Pra você ter noção, tem medicamentos que a gente usa no controle da ansiedade que ajuda também no processo de emagrecimento, consequentemente melhora a glicemia, né?
ajuda no tratamento. Doutora Ângela, hoje quem é diabético, de tanto fazer testes e exames, ele já sabe exatamente o nível glicêmico que é considerado normal, né? Alguns dizem que é entre 69 e 99. Passou disso, existe uma expressão que as pessoas dizem pré-diabético. Isso realmente existe, o pré-diabético? Quando passou de 99, ele já é diabético? Existe sim o pré-diabetes. Eu sempre falo para o paciente que é uma espécie de alarme. Bora, acorda, que se continuar com esse estilo de vida, com essas escolhas alimentares, sedentário, pegando aí, puxando pela genética, existe um risco maior de desenvolver diabetes. Então, quando que a gente considera níveis considerados de pré-diabetes, né? Então, exatamente valores acima de 100 e menor do que 125 na glicemia de jejum. Só que lembra, a glicemia de jejum é pontual, é só um valor que eu estou tendo ali do açúcar no sangue ao longo do dia. Então, existem exames, além da glicemia de jejum, que faz com que a gente descubra, porventura, às vezes até um diabetes que tivesse sendo, digamos, sem ser descoberto ainda. Por isso, os famosos pacientes ainda que não têm sintomas e nem sabem, nem receberam o diagnóstico de diabetes. É fundamental o rastreio dos pacientes de risco para desenvolvimento de diabetes. Certo. Nós recebemos também um vídeo de uma pergunta de uma das entrevistadas, além do chat aqui, você também pode enviar sua pergunta pelo chat, e nós vamos ver agora a pergunta do vídeo da estudante Ariane Zanin, que é lá do estado de Mato Grosso. Certo. Eu queria pedir para o endocrinologista, principalmente no dia de hoje e diante dessa situação em que nós estamos vivendo, né, que é essa pandemia. Eu queria pedir se vocês poderiam explicar de uma forma que venha a conscientizar, principalmente a população mais idosa, a população que tem diabetes, a população hipertensa, a população que tem problemas cardiovasculares, sim, a população que tem problemas pulmonares, problemas respiratórios, sim, do porquê que eles são pessoas tão vulneráveis, sim, diante desse vírus. E o porquê que eles têm que tomar um cuidado maior, têm que ter uma conscientização um pouquinho maior, né, diante de tudo isso que tá acontecendo. Tá bom? Ó, beijo pra vocês, obrigado pela participação, fiquem com Deus, vamos rezar para que tudo dê certo. A doutora pode responder a pergunta aí da Ariane Zanin. Muito bem. Então, o paciente portador de diabetes, por si só, pela hiperglicemia, por ter achados de níveis de açúcar no sangue mais elevados, ele já tem um organismo mais inflamado. E isso compromete a resposta imune, ou seja, o sistema de defesa dele, mediante infecções, predispondo muitas vezes não só a ter um maior risco de adquirir a infecção, mas também a evoluir com quadros mais graves. Exatamente, a importância de ter o cuidado nessa quarentena com a dieta. A doutora falou que 50% da população está acima do peso. Isso. Então, realmente, né, as pesquisas já mostram que o excesso de peso, ele está, assim, relacionado, né, à gravidade da Covid-19, então é muito importante manter, né, o controle do peso, ou para quem já tem esse excesso de peso, tentar reduzir, consequentemente, ter uma alimentação mais saudável, né, mesmo que seja mais complicado em casa, também ter uma rotina de exercícios físicos, né, que vai estar ajudando nessa questão. Como também está havendo a telemedicina, também está havendo a consulta online, né, nutricional. Então, já realizei algumas consultas com pacientes, né, via chamada, né, de vídeo, e eles tiveram melhoras, né, inclusive uma paciente diabética que estava com os níveis um pouco desregulados, né, vinha tendo uma alimentação mais descontrolada, né, por conta mesmo de toda essa situação que gera uma ansiedade, né, e aí dessa ansiedade gera uma compulsão por alimentos mais calóricos, alimentos mais doces, né, ricos em açúcares refinados, e aí com isso contribui para o descontrole da alimentação em si e também, consequentemente, para o ganho de peso. Então, é um trabalho em conjunto que deve ser feito entre os profissionais da endocrinologia e da nutricionista, não é? Você tem recebido muitos atendimentos remotos, online, à distância, para trabalhar a doença? Doutora Aila.
Na verdade, faz pouco tempo que eu iniciei os atendimentos e recebi, sim, algumas pessoas, né? Tem-se ainda, né? Porque isso tudo é muito novo, né? Essa questão de fazer uma consulta online, né? De você não ter esse contato diretamente com o profissional. Então, muitas pessoas ainda acham que meio que não funciona ou que não vai ajudar bastante, mas como a doutora Ângela mesmo falou, né? Ela teve resultados, os pacientes dela melhoraram. Os pacientes também que eu atendi tiveram melhora da alimentação, melhora de circunferências na questão do peso mesmo em si. E pode sim ajudar bastante. Estando dentro de casa, as pessoas acabam exagerando um pouco na alimentação, não é isso, doutora Eva? Isso, é verdade. É como eu já até havia falado antes, né? Principalmente gerando essa ansiedade, né? Por conta de todo esse momento que a gente está vivendo, né? Tem o medo, né? De não saber do futuro, todo aquele sentimento, né? Então, isso realmente influencia na alimentação, né? Eu vejo muitas pessoas me procuram dizendo, olha, doutora, eu não estou conseguindo ter uma alimentação mais saudável, estou comendo muito, não consigo parar, belisco toda hora. E principalmente os alimentos mais calóricos, alimentos mais ricos em açúcar, né? Então, isso realmente gera excessos e isso vai impactar diretamente na saúde da pessoa, né? Principalmente também gerando aí o excesso de peso e, consequentemente, hiperglicemia, né? Por conta da escolha dos alimentos em si, que são alimentos mais açucarados. Então, essa hiperglicemia gera a pré-diabetes e, se não controlada, pode evoluir para a diabetes em si. Doutora Ila, na pandemia, o carboidrato é o mocinho ou o vilão? Então, sempre tem essa história, né? Não só na pandemia, mas como em geral. Existem sim os carboidratos vilões, né? Considerados vilões, e existem os carboidratos que são os carboidratos mais saudáveis. Então, qual a diferença entre eles? Não é que eles sejam ruins, né? Não existe alimento ruim, não existe alimento bom. O que existe é uma diferença de densidade nutricional dos alimentos. O que seria isso? Por exemplo, um exemplo mais prático. Você pegar um chocolate e uma maçã, qual que vai ser mais nutritivo? Qual que vai ter mais nutrientes? Seria a maçã. Então, a maçã é considerada um alimento mais nutritivo, maior densidade calórica. O chocolate em si seria um alimento, sim, não precisa dizer que ele é ruim, mas seria um alimento com menor densidade nutritiva, de nutrientes em si. Então, assim, levando para os carboidratos refinados, né, simples, que a gente fala. Então, quais seriam eles? As farinhas, né, as massas brancas, biscoitos, recheados. Então, tudo aquilo que é rico em açúcar simples, em açúcar branco. Mas nem por isso você precisa parar, né, excluir totalmente. Você está proibido de comer esses alimentos, não é isso. É só você saber adequar, né? Então, não ser uma coisa muito frequente na sua alimentação, não ser aquele consumo diário todos os dias e em quantidades muito grandes. E preferir os carboidratos complexos, né? Que seriam os carboidratos mocinhos, vamos dizer assim. Quem seriam esses carboidratos complexos? Seriam os alimentos integrais, né? Que a gente considera integral porque eles são ricos em fibras. Seria o pão integral, as massas integrais. Mas, basicamente, a gente sabe que no nosso dia a dia, esses alimentos eles são um pouco mais caros, né? Então, são menos consumidos pela população em geral. Então, há outras estratégias para que o consumo de carboidratos que não são tão, assim, saudáveis, né? Que são os carboidratos mais simples, tem algumas estratégias que nós, nutricionistas, utilizamos, que seria o quê? Consumir eles em conjunto com proteínas ou com fibras, né? Quais seriam as proteínas? Queijos, ovos, a carne em si, o frango em si. Então, sempre está associando esses carboidratos essas massas mais refinadas, essas massas mais brancas, com uma fonte de proteína ou de fibras. Como seria a fibra? Doutora, dá para ficar alternando, por exemplo, a pessoa, ela compra o arroz integral, e aí ela pode ficar alternando, um dia ela come arroz integral, outro dia come arroz branco, isso vai prejudicar de alguma forma a dieta do diabético? Dá sim para alternar, mas nem por isso o diabético precisa comer somente o arroz integral. Ele pode sim comer o arroz branco, desde que faça essas adequações, como eu falei. Sempre tem uma fonte proteica, porque o que a proteína vai fazer? Ela vai dar uma quebra na absorção muito rápida da glicose. Então, quando se come um pão branco, uma massa refinada, a glicemia dá aquele pico, né?
Mas se você tiver a proteína ela vai e barra esse pico. Então, esse pico que seria muito rápido, ele acaba sendo mais lento. Então, a proteína é muito importante para a dieta do paciente diabético. No caso da fruta, doutora, sempre tem esse dilema. As pessoas gostam de laranja, eu faço o suco da laranja ou eu prefiro consumir diretamente na fruta? Porque às vezes para fazer o suco você usa mais de uma laranja. Então, sim, tem uma quantidade de glicose maior. Sim, por conta da frutose, né, que é o açúcar natural presente nas frutas. Então, tem muito esse medo, né, dos pacientes diabéticos. Mas não é proibido o suco, certo? Mas preferir sempre a fruta. Então, a fruta inteira sempre vai ser o preferencial, não só para quem é diabético, mas para todo mundo, até pessoas saudáveis sempre preferir comer a fruta em si. Porque quando você faz o suco, você extrai, né, a frutose, fica mais biodisponível, vamos dizer assim, para ser absorvida mais rapidamente, e às vezes a pessoa até passa na peneira, né, e aí tira assim alguns nutrientes e as fibras que já estaria aí adequando a glicemia no sangue, né? Muito bem, nós vamos aqui verificar o nosso chat no YouTube, tem algumas pessoas já interagindo com a gente, parabenizando. A Isabela Almeida disse que está adorando o bate-papo, o tema é super relevante. O Sérgio Silveira disse que o debate é muito pertinente no momento. E nós temos uma pergunta aqui para a doutora Aila. A peta é muito consumida, aqui principalmente no Piauí, as pessoas gostam muito da peta. Ela é recomendada para quem é diabético? Então, assim, na verdade, não só para quem é diabético, né, mas para a população em geral, o que eu indico? É sempre observar o rótulo, certo? Então, como foi que essa peta foi feita? Tem muita quantidade de gorduras saturadas, né? Se a quantidade for muito exagerada, também é observar o sódio, né, que é o sal. Se tiver em excesso, também não é interessante. Mas há alguns lugares que vendem peta artesanal. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Então, eu indicaria mais o consumo dessa peta mais artesanal, mas mesmo assim consumir em poucas quantidades e não ser uma coisa muito frequente no dia a dia. Qual o segredo de uma alimentação saudável? Não é você excluir alimentos considerados ruins, é você sim consumi-los mais, com uma frequência pequena e em pequenas quantidades. Tudo em equilíbrio, não exagerar. E há quem diga que o diabético pode comer tudo, né? Isso Sim. é verdade? Assim, inclusive tem até um mito, né, que falam que os diabéticos não podem comer melancia, né, porque a melancia tem um índice glicêmico muito alto. Mas o mais importante do que o índice glicêmico, né, que é a absorção, que está relacionada à absorção da glicose no sangue, mais importante do que ele é a carga glicêmica. O que seria essa carga glicêmica? Seria a quantidade de carboidrato em si no alimento. Então, a melancia, ela tem sim um índice glicêmico alto, né, um pouco alto, mas a carga glicêmica dela, a quantidade de carboidrato que ela tem é muito pequena. Então, o paciente diabético pode sim comer, desde que uma pequena fatia, né, também não pode comer a melancia uma banda inteira, mas uma pequena fatia de melancia pode sim, é recomendado. Agora, os doces, né, tipo, os doces mais ricos em açúcar mesmo, doce de goiaba, goiabinha, é interessante evitar, não é que esteja proibido, desde que a sua glicemia esteja adequada, não esteja, né, desregulada, você esteja aí numa glicemia regular, e desde que seja o consumo também não exagerado, não em grandes quantidades, não seja uma coisa frequente. E uma estratégia que eu gosto de utilizar, esses dias eu atendi uma paciente diabética que ela é viciada na goiabinha. Então, assim, eu percebi dela que se eu retirasse a goiabinha, ela não ia seguir, entendeu? Então, você tem que sentir o que o paciente está apto a seguir. Então, como eu percebi que naquele momento eu não ia conseguir tirar o doce dela de uma vez, eu fiz a estratégia da proteína. Não, então, quando a senhora for consumir o doce, coma um pedaço pequenininho e coloque um pedacinho de queijo, porque a proteína do queijo já vai também adequar a sua glicemia, vai evitar o pico glicêmico. Por isso que é super importante, gente, para você que está nos assistindo hoje, procurar ajuda de profissionais habilitados na área. Procure o atendimento de um nutricionista, de um endocrinologista. Não é deixar de comer, né? Você pode comer bem, só que com moderação. Nós já estamos quase chegando ao final do nosso programa
E eu quero agradecer o pessoal que está aqui interagindo no chat do YouTube, agradecer também para quem está nos vendo pelo Facebook, mandar um abraço aqui para a Rita Barbosa, que mandou uma mensagem dizendo muito boa a explicação sobre diabetes, né? Também para a Gerlane Moura, que mandou a mensagem que está nos assistindo, e agradecer a participação da doutora, apesar dos empecilhos de isso acontece, trabalhar em home office é isso mesmo. E para encerrar, nós vamos para as nossas considerações finais. Primeiro a doutora Ângela Maria, ela vai falar sobre os avanços da medicina, tem uma novidade aí para quem é diabético, escuta bem, sobre os avanços da medicina para o tratamento, e em seguida nós encerramos com a doutora Aila. Então, são inúmeros os avanços na tecnologia em diabetes. Hoje a gente já tem monitores de glicemia, sensores, que medem a glicose no subcutâneo. Você apenas passa um leitor e já temos ali a glicose medida em tempo real, diminuindo as furadas de dedo, que tanto incomoda às vezes o paciente, né? Além disso, a gente tem, agora foi lançada recentemente, a insulina chamada Fiasp, né? É uma insulina de ação ultra rápida, ela tem um início de ação rápido e uma curta duração de ação. E o que traz de benefício? Como ela tem um início de ação rápido, você pode aplicar logo antes da refeição. Então, traz mais flexibilidade na hora do paciente se alimentar. É uma praticidade na vida do paciente com diabetes. Ela mostrou melhora no controle da glicemia pós-refeição e, sem aumentar o risco de hipoglicemia. Então, é mais uma alternativa de tratamento que a gente tem aí. E para os pacientes com diabetes tipo 2, né, que também, além de precisar eventualmente de insulina, temos os medicamentos orais, a gente está tendo aí uma evolução no tratamento com medicações que, além de ajudar no controle da glicemia, ajuda na perda de peso e também diminui o risco de morte por doença cardiovascular, que é uma das maiores complicações que a gente tem nesses pacientes. É uma excelente notícia. Doutora Ângela, muito obrigada pela sua participação no programa, por ter aceitado o nosso convite. E a doutora Aila... Eu que agradeço. A doutora Aila encerra com as considerações finais. Certo, então, notícias maravilhosas, né? Essas que a doutora Ângela trouxe para a gente. Então, eu já queria deixar aqui o meu agradecimento, né, pelo convite. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz mesmo. É minha primeira entrevista, na verdade, e eu amei. Então, assim, minhas considerações finais, gente, é que procurem os profissionais. Eles são as melhores pessoas que vão te ajudar. Essa equipe multiprofissional, endocrinologista, nutricionista, são os melhores profissionais que podem estar te acompanhando, principalmente na questão da diabetes, né? Então, para você aí que tem alguma dificuldade na sua alimentação em casa, nesse momento, o que eu deixo para você prefira os alimentos in natura, frutas, leites, carnes, diminua a quantidade de óleo que você utiliza, do óleo de cozinha, evite as frituras, evite os açúcares muito refinados, açúcar simples, né, açúcar branco, e aumentar o consumo de fibras, chia, linhaça, aveia. A aveia é muito boa no controle glicêmico também, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem... outra coisa também, consumo de proteico. Consumo de proteína é muito importante também para paciente diabético. Queijos, leite, ovos, carnes, certo? Então, qualquer coisa que vocês tiverem alguma dúvida em relação à alimentação, não hesitem em me procurar. Tá dado o recado, nós agradecemos a todos pela participação, encerramos aqui o programa Mais com Rádio. Eu quero agradecer a produção do Fernando Nepomuceno, do professor Iaildo Mota e a todos os alunos que fazem parte da Escola com Rádio do Brasil. Muito obrigada. Mais com Rádio.